som lá em cima. Achei que era Deus que estava falando em cima de mim. Olha que bênção, aleluia. Mas enfim, eu sei que já Deus falou comigo. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias. Graças a Deus, aleluia. Acho que o púlpito ficou mais alto que eu. Ai, que Deus, é perfeito. Agora eu falei que estava mais alto. Glória a Deus. Oh, aleluia. Capítulo 33 do livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Versículo 3, logo após. Livro do profeta Ezequiel, em seu capítulo 37, melhor dizendo, versículo 4 e 6. Jeremias 33, 3. Glória a Deus. Acompanha esse dia isso? Quantos dias já faz? Esse é o terceiro. Glória a Deus. Glória a Deus. É o quarto já. É o quarto, é. Vamos voltar na campanha. Você está querendo fazer 8 amiga? Nós passamos da campanha de São 91 com 8 dias. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a 33, Jesus. 3. Amém. Amém? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Livro Aleluia. do profeta Ezequiel, Glória a capítulo Deus. 37, versículo 4 e versículo 6. Deus me Jesus deu é essa fiel, mensagem aleluia. hoje no almoço. Glória a Deus. Ontem estive lá no PS, no pronto-socorro. Grande Deus. Deus me acometeu de uma enfermidade. Oh, Jesus, Agora dá Deus médico vitória. sabia o que era. Fui, Deus, cheguei em Deus, casa Deus. com dor no corpo inteiro. Simplesmente ajoelhei, fui deitar, acordei melhor do que ontem. Graças a Vou Deus. ministrar a palavra. Amém, irmãos? Amém. Todos acharam? Ezequiel 37 agora? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo Deus é 4 fiel. e versículo 6. Aleluia. Seja feita a vontade de Deus nesta Em noite. nome de Jesus. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Repitam comigo: ouvi A palavra do Glória Senhor. a Deus. Aqui ouvir é um verbo que é um mandamento. Não é um verbo que diz acerca de eu estar escutando, Aleluia. mas sim eu estar mandando alguém ouvir a minha Glória a palavra. Deus. Todos entenderam? Amém. Versículo 6: E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 4 novamente: Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, podeis já sentar? Aleluia. Não perdendo o costume, dando glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sou assim, Jesus me batizou no Deus fogo, então poderoso. Graças eu a não Deus. sou acostumado a escutar pessoas quietas dentro do culto. Aleluia. Para mim não é um culto, é simplesmente uma visita. É Mas nós verdade. viemos aqui nesta noite para adorar ao nome. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, Jeremias, ao qual nós sabemos, Grande Deus. foi um dos profetas ao qual mais sofreu em seu ministério, pois ele tomaram todas as dores a qual havia sobre o povo de Israel. Pois ele viu o povo de Israel sendo destruído, ele viu o povo de Israel sendo acabado, ele viu o povo de Israel lamentando sobre as coisas que Deus havia feito. Pois bem, o povo de Israel ele tinha se desviado da presença de Deus, o povo de Israel tinha saído da presença de Deus. Jeremias, ele foi levado a cativeiro. Naquela época foram 3 tipos de pessoas, ou 3 levas de pessoas que foram até o cativeiro. A primeira leva foi poucos judeus. Na segunda já foi um pouco mais de judeus. E na terceira foram mais de 53 mil judeus que foram levados para a Babilônia, para ali ficar sofrendo através do rei Nabucodonosor e através do rei Ciro, a qual comandou aquela cidade de Babilônia, a qual a Bíblia fala mais para frente que é a cidade que vai ser destruída e tal, e tal, e tal. Mas irmãos, Jeremias, ele foi levado em cativo na Babilônia no primeiro ano, ou seja, ele viu todo o sofrimento de Israel, Aleluia. ele viu toda a amargura de Israel, ele viu todo o choro e todo o pranto de Israel, até então que ele escreve o livro de Lamentações de Jeremias, que fica logo após o livro de Jeremias, a qual nós podemos ver 5 capítulos, a qual Jeremias faz alusões e lamentações sobre o povo de Israel. Jeremias escreve o livro de Lamentações 1 ano depois que o povo de Israel é destruído. Pois bem, irmãos, nós percebemos pela palavra de Deus que o profeta Ezequiel, ele foi levado na segunda deportações dos judeus, ou seja, na segunda vez que o povo inimigo atacou a Israel, ele foi levado até o cativeiro, ele foi levado preso,
ele foi levado para sofrer. Só que naquela época, o povo de Israel estava com o coração mais duro, o povo de Israel estava com o coração com mais coisas dentro dele, estava mais desviado de Deus, pois eles já estavam falando, já se faziam aproximadamente 30 anos que eles estavam em cativo na Babilônia. Então eles já estavam mais rebeldes a Deus, eles estavam mais ignorantes, vamos dizer assim, ao Espírito Santo de Deus, não queriam mais fazer a obra de Deus. Só que o interessante é que Jeremias, ele foi um dos primeiros, ou segundo profeta, a qual falara acerca de Israel ser levado à Babilônia, a qual falara que Israel teria um sofrimento que duraria 70 anos aproximadamente. E Ezequiel, ele não existia na época a qual Jeremias ainda estava profetizando. O interessante é que no capítulo 37 do livro de Ezequiel, Ezequiel repete as mesmas palavras a qual Jeremias repetira há mais de 30 anos atrás. Então Ezequiel não existia, ou ele tinha 5 anos na época, quando Jeremias tinha 95 anos já. O interessante é que Deus mostra as mesmas coisas para Ezequiel quando ele mostrava para Jeremias. Só que para Jeremias Deus mostrava um pouco diferente. Deus mostrou para Jeremias o povo de Israel sendo destruído. Deus mostrou para Jeremias o povo de Israel sendo acabado. Já Deus mostra para Ezequiel o povo de Israel destruído, o povo de Israel acabado, mas o povo de Israel sendo restaurado um pouquinho mais de tempo à frente. O interessante é que Ezequiel, mesmo em meio às circunstâncias a qual ele estava passando na vida dele, pois bem, ele lia os livros, os rolos a qual Jeremias estava escrevendo. Então ele, pois bem, sabia a situação que Israel já tinha passado há 30 anos atrás. Então Ezequiel começa a ver como o povo de Deus começou a ser destruído, como o povo de Deus começou a inclinar-se para as coisas do mundo, começou a inclinar-se para Baal, começou a inclinar-se para esses deuses a qual tinha por nome Azera, ou Balaís, ou Terá, seja como for que chamam naquela época. Mas Israel estava cada vez mais e mais desviado da presença de Deus. Então Deus, ele chama o profeta Ezequiel. Ezequiel foi um profeta escolhido e chamado por Deus, que alguns dizem que com 25 anos de idade começaram a profetizar sobre o povo de Judá e sobre o povo de Israel. Ele não profetizava somente para uma igreja, nem para duas igrejas. Ele profetizava para todas as igrejas, vamos dizer assim. Ezequiel, ele não era como Jeremias, que falava especialmente para uma pessoa, mas ele falava para todas as pessoas. Ele falava para todo o povo de Israel e todo o povo de Judá. O interessante é que ele tinha um ministério na vida dele. Nós percebemos que no primeiro capítulo do livro dele, ele tinha visões na presença de Deus. Até muitos hoje não conseguem discernir e falar o que significa as visões, mas às vezes Deus nos mostra as coisas para nós não percebermos nos tempos de hoje, e para percebermos sim nos tempos que vão se adiantar nas nossas vidas. Aleluia. Ezequiel era bem assim. Ezequiel às vezes olhava para cima, via rodas com olhos dentro que representavam a onisciência de Deus. Às vezes Ezequiel olhava e via cavalos com rosto de homem que representava a humanidade do homem. Às vezes Ezequiel olhava as coisas e não entendia, mas ele somente iria entender mais para frente, ele iria compreender mais para frente. E Deus, ele começaram a mostrar visões para Ezequiel. Deus começaram a mostrar restaurações para Ezequiel. Ezequiel não entendia. Deus somente falava: olha, Ezequiel, vai suceder assim, assim, assim para o povo de Israel. Só que eles não vão entender agora, eles vão entender mais para frente. Amados, nós passamos lutas às vezes em nossas vidas e não conseguimos compreender agora, mas somente lá na frente, porque as lutas que às vezes nós passamos são enigmas para nós, coisas misteriosas, mas nós só entendemos lá na frente. Pois bem, no capítulo 37, Ezequiel tem uma visão que ele estava dentro de um vale de ossos secos. Mas nós já conhecemos muito bem essa mensagem, mas Deus me deu um tema nesta noite: 4 clamores de Ezequiel. 4 clamores de Ezequiel. Já que o tema é clamar a Deus, Deus me deu essa mensagem debaixo da graça dele. Deus colocar Ezequiel no vale cheio de ossos secos. Deus colocar Ezequiel em um vale cheio de pessoas que haviam morrido e já só estavam sobrando os cadáveres ou os ossos naquele local, naquele lugar. Às vezes nós pensamos e paramos: de quem eram aqueles ossos
que estavam naquele vale, porque nós somente lemos o texto e esquecemos o contexto, esquecemos de ler o resto da história, esquecemos de ler a Bíblia Sagrada. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, diz bem assim: examinais as Escrituras, pois são elas que testificam de mim, e elas contêm a vida eterna. Nós temos que analisar a Bíblia para ver o que Deus fala aos nossos corações e o que Ele falará conosco nesta noite. Irmãos, Ezequiel estava dentro de um vale de ossos secos, a qual ele não sabia o que estava representando. Ele, pois bem, poderia perceber que poderia representar a vida dele, a vida do rei a qual estava sobre ele, a vida de alguém a qual ele conhecia, a vida de alguém a qual ele era amigo ou que era inimigo dele, mas ele não sabia que representava a vida de todo um povo, a vida do povo de Israel. Ezequiel, Deus mostra para Ezequiel, ele dentro de um vale de ossos secos. Naquele vale os ossos estavam totalmente espalhados. Por que aqueles ossos estavam espalhados? No capítulo 36, um capítulo antes, no versículo 12, diz que eles estavam em uma guerra. 30 anos antes de Ezequiel ter essa visão, o povo de Israel entrou em uma guerra contra o povo da Babilônia, e ali foram todos eles mortos. O exército inteiro do povo de Israel morreu porque eles pecaram contra Deus, eles se rebelaram contra Deus. Pois bem, Ezequiel, ele não tão somente vê os ossos secos, mas ele vê o resultado daquela guerra, ele vê o resultado daquela batalha que teve sobre o povo de Israel. Então ele começa a olhar e vê como o povo de Israel perderam na batalha, e de repente Deus chega a Ezequiel e fala: será que esses ossos poderiam reviver, poderiam tornar a ser vivos? Ezequiel, pois bem, ele fala: olha Deus, tu bem sabes. Ezequiel não tinha dúvida em seus corações, no seu coração, melhor dizendo, que Deus poderia restaurar aqueles ossos. Olha Deus, eu não sei o que o Senhor pode fazer, mas eu bem sei que o milagre provém do Senhor. Olha Deus, eu sei que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode dar vida, mas é somente no teu tempo, Senhor. Eu não sei o que o Senhor pode fazer nessas vidas. Olha Deus, eu bem sei que essas pessoas poderiam ser fracas antigamente, mas se o Senhor restaurar elas, hoje, neste dia de hoje, elas serão fortes e restauradas pela presença do Senhor. Então Ezequiel começa a dialogar com Deus, a falar com o Senhor Deus, com o Senhor Jeová. E Deus começa a falar os 4 clamores a qual Ezequiel deveria fazer sobre aquele vale de ossos secos, a qual Ezequiel deveria clamar sobre a face daquele vale de ossos secos. Glória a Deus. Deus falara no versículo 6 que ele poraria nervos sobre aqueles ossos, que Deus colocaria carne sobre os nervos, que Deus colocaria pele sobre os nervos, e por último, Deus colocaria o Espírito sobre os nervos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu costumo falar assim, irmãos, me perdoem, às vezes eu falo meio estranho, mas quem que já estudou até a 8ª série aqui? Levanta a mão. Amém, Jesus. Glória a Deus. E é até bom ter jovens aqui que depois amanhã na prova, o pregador falou que assim, já vai marcando X e já tem um 10 na prova. Então é bom vir para a igreja, que a gente aprende não só um alimento espiritual, mas um alimento, um conhecimento maior da palavra e também uma ciência humana, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, porque o apóstolo Paulo diz: as filosofias mundanas não pertencem a Deus. Irmãos, Deus mostrara para Ezequiel que ele ia pôr nervos sobre os ossos. Vamos seguir uma linha de pensamento: os ossos estavam espalhados. Antes de colocar nervo nos ossos, um tinha que se colocar na junta do outro, um tinha que se colocar no lugar a qual ele estava. Mas como que os ossos estavam espalhados? Talvez a pessoa estava guerreando, cortou o braço dela, ela foi correndo para tentar guerrear ainda, e o braço dela ficou para trás. Talvez uma pessoa tirou uma flecha e ela ficou caída no chão. Seja qual foi o motivo, ou naquela época os caldeus, irmãos, eles eram bem cruéis. Às vezes nós falamos que passamos por luta, mas na época dos caldeus, eles pegavam os judeus, os israelitas da época, faziam uma caldeira bem grande, colocavam o óleo, a oliva que se chamava na época, começava a ferver, aí colocavam os israelitas jogados lá dentro e ficavam sofrendo lá. Eles eram bem desse tipo. Naquela época eles pegavam e começavam a arrancar a pele da pessoa, e depois colocar sal em cima da pessoa para ela ficar sofrendo. Então era assim que funcionava os caldeus. Então nós vamos perceber que naquela época estava tudo destruído sobre o povo de Israel. Naquela época estava tudo confuso, estava tudo espalhado
quebrado sobre aquele exército de Israel. O exército de Israel estava todo quebrantado. Às vezes nós falamos assim, meu Deus, meu coração está quebrado. Naquela época estava muito pior. Um braço estava do lado norte, a perna estava do lado sul, a cabeça estava do lado oeste, estava totalmente destruído. As pessoas olhavam para aquele exército em destruição e não viam mais esperança, porque o povo de Israel já estava totalmente destruído. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Ainda que esteja tudo acabado nas nossas vidas, Deus vai colocar cada coisa no seu lugar. Deus vai colocar coisa por coisa nas nossas vidas. Ainda que pareça que esteja tudo confuso nas nossas vidas, olha, foi Ele que nos chamou. É Ele que vai colocar tudo de volta no bem lugar. A tempestade e a bonança pode estar destruindo tudo, jogando tudo fora. Eu te digo bem uma coisa: Jesus vai correr atrás daquilo que está sendo jogado fora, vai pôr bem no lugar onde estava e vai nos levantar novamente para guerrearmos na seara do Senhor. Deus falara que colocaria os nervos sobre os ossos. Aquele que já estudou ciência na 7ª série pode bem perceber que os nervos serviam para grudar um osso no outro. Às vezes nós sentimos câimbras, não é verdade? Por falta de exercício físico, por falta de vigiar e orar. É o que disse Jesus. Nós temos que fazer exercícios físicos. Não digo acerca de musculações, academia. Tem pessoas que necessitam sim, mas tem pessoas que exageram. Jovens que querem ser bombadinhos. Irmãos, eu vou entrar nesse assunto daqui um pouquinho. Jovens que querem ser fortes. Irmão, eu nasci magro. Eu sempre fui magro. Não foi porque eu não tive comida em casa. Eu nasci tomando antibiótico na minha casa. Eu nasci tomando amoxicilina, todos esses remédios, porque eu nasci já com 1 ano de idade. Eu nasci depois de 1 ano de idade e tive uma pneumonia. Fui internado no hospital, quase morri. Depois de 14 anos eu tive outra pneumonia. Aí os irmãos falam: irmão, você é magro, você jejua muito. Eu jejuo também, mas Jesus me deu essa graça de ser magro. É até hoje que às vezes dá para andar um pouquinho. Irmãos, há pessoas no tempo de hoje que querem ser bonitas à vista humana, querem ser perfeitas aos olhos humanos. Pessoas que se desviam de Deus. Irmãos, não devemos olhar para a aparência. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Olha, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu, Senhor teu Deus, não vejo como o homem vê. Eu vejo o que está dentro do teu coração. Deus não olha para a aparência. Deus pode restaurar uma aparência. Ele pode sim, porque Deus restaura um exército inteiro. Primeiro Deus restaura o nervo daquele exército. Ele começou a ligar uma coisa na outra. Imagine, pois bem, irmãos, se nós estivéssemos na presença de Deus. Olha, nós estamos quebrados em um momento, Deus vai lá e cura nosso coração, restaura nosso coração. Só que se nós não estivermos firmes na presença de Deus, nosso coração será quebrantado, ou será rasgado novamente. Aquele exército não adiantava somente um osso se colocar aqui, o fêmur se juntar à bacia, o rádio se juntar à tíbia, ou assim seja, esses nomes que os cientistas dão por aí. Não adianta um osso juntar ao outro se não tiver alguma coisa segurando. Não adianta nós nos achegarmos na presença de Deus se não há alguma coisa nos unindo na presença de Deus. Não adianta nós nos achegarmos na presença de Jesus Cristo se não há nada nos unindo na presença do mesmo. Irmãos, preste bem atenção. Um osso tem que ser ligado ao outro para se formar um exército. Tem que haver nervos sobre esses ossos, para esses ossos estarem firmes. Irmãos, o que falta muito nas igrejas de hoje, o apóstolo Paulo sempre dizia que nós temos que viver em união. União representa isso. A união se faz acerca, ou se faz respeito ao amor. Nós temos que amar uns aos outros, para nós sermos unidos. Nós somos o corpo, a noiva do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser unidos na presença de Deus. O amor funciona como um nervo naquele exército, porque se um está caído, o outro vai levando. No livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, diz bem assim: é melhor serem dois do que um, porque tem o melhor que paga o preço do seu trabalho. Não diz acerca somente do esposo, da esposa, do namorado e da namorada, mas sim de um companheiro, de uma amizade, ou mesmo nos tempos de hoje, de uma igreja unida na presença de Deus, de uma igreja firme, unida na presença de Deus, um ajudando ao outro, estendendo a mão para o outro. O primeiro clamor de Ezequiel foi o clamor para Deus restaurar os nervos sobre o povo de Israel, para Deus restaurar os nervos sobre aquele exército que estava acabado, para Deus restaurar, vamos dizer na linguagem espiritual, o amor que está faltando na igreja. A Bíblia diz lá dos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
evangélica está sendo acabado no nosso meio. Não digo apenas acerca do amor a qual há em um casamento ou em um namoro, mas sim o amor ágape, a qual diz a Bíblia, o amor de Deus, a qual nós amamos as pessoas incondicionalmente, sem olhar para a aparência dela, sem olhar para onde ela mora, o carro que ela anda, se ela anda de a pé, o sapato furado que ela tem. Vai abençoar o teu irmão com um sapato novo para ela. Paramos de olhar para as aparências da pessoa. Sabe o que acontece nos dias de hoje, irmã Célia? Às vezes nós vamos na igreja e olhamos somente para a estrutura dela. Eu amo a presença do Espírito Santo. Aleluia! Fala no Evangelho de João, no capítulo 4, se eu não me engano, lá no versículo 16 ou 17. Mas a hora veio, e esta é a hora. Ele procura adoradores em espírito e verdade para estar o adorando na face dessa terra. Certa vez uma mulher chega a Jesus e fala: aonde nós devemos adorar? É no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Não, você está enganada. Nós devemos adorar a Deus em qualquer lugar. Há bastante pastores endemoniados hoje que chegam numa igreja e falam: não vai para frente, só porque olha na igreja não tem o reboque na porta da igreja, na parede da igreja, não tem telhado, não tem nada. Irmãos, no Antigo Testamento se fazia culto ao ar livre, não existia cobertura para se fazer culto, não existia microfone para louvar a Deus, era no gogó, irmãos, era na garganta que se louvava a Deus. Hoje há crentes que chegam na igreja: eu não vou louvar se não tiver um microfone para louvar, eu não vou adorar se ninguém me der oportunidade para adorar. Adora Deus nesta noite. Meu Deus do céu, há pessoas que chegam na nossa cara hoje e falam: você não vai para frente, você não tem cara de pregador, você não tem jeito de pregador. Olha, eu te digo uma coisa: você estava caindo no chão sim, todo quebrado, mas quem restaurou os nervos na sua vida, quem restaurou a carne na sua vida, quem restaurou a carne na tua vida, foi o Senhor Jesus. Não precisa de aparência de pregador e de pastor na face da terra, não precisa de aparência de cantor, só precisa ter o Espírito de Deus na sua vida. Prossigamos. O segundo clamor, Ezequiel, foi um clamor para Deus restaurar a carne sobre aquele exército. A carne, ela não tão somente segura os ossos, como ela também protege os ossos. A carne, ela protege os ossos que existem. Porque se nós quebrarmos os ossos e não tivesse a carne, o nervo ele seria quebrado também, estaria jogado no chão. Mas a carne funciona tipo como um elástico que fica em volta ao osso, o protegendo das quedas, o protegendo dos tombos, o protegendo dos tropeços. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Aleluia! Cristo. A palavra de Deus nos diz na Epístola de Efésios, no capítulo 6, que nós temos que tomar sobre nós o capacete da salvação, a qual nos protege dos dardos inflamados do maligno, ou como diz outras versões, do diabo. Irmãos, a carne, segundo a ciência, ela protege os ossos, mas na Bíblia Sagrada, ela protege toda a nossa estrutura que Deus nos deu. Amados, nós chegamos até um nível espiritual, que às vezes nós temos que orar mais para nos revestir. A carne, ela é um revestimento sobre nossos corpos. A carne, ela é um revestimento sobre os nossos ossos. A carne, ela nos protege. A Bíblia fala na Epístola de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 4, nos diz acerca de um batismo com o Espírito Santo, ou seja, do derramamento do Espírito Santo. Aonde você quer chegar, irmão Jadson, ou pregador Jadson? Tem alguns ainda que me chamam de evangelista, eu nem cheguei nesse lugar ainda, irmãos. É só misericórdia. É difícil ser pastor, irmãos. É difícil fazer a obra de Deus. É difícil apregoar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então nos diz a palavra que nós temos que nos revestir com a graça de Jesus Cristo, porque o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Para quê? Para nós sermos condenados ao inferno. Ele está andando ao nosso redor. Só existe uma coisa na face dessa terra que nos protege contra os dardos inflamados do inimigo, que se chama a palavra de Deus. Deus nos deu a palavra dele, para nós lermos a palavra dele no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sois livres. Só existe uma coisa a qual nos protege das tentações desse mundo, a qual se chama a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nos diz que o inimigo foi tentar Jesus Cristo no deserto. Jesus Cristo estava de jejum e estava orando no deserto, mas ele somente venceu o inimigo com a palavra de Deus. Ele somente venceu o inimigo porque quando ele tinha 12 anos de idade, ele
começou a estudar a palavra de Deus, ele começou a meditar nas sagradas escrituras. Mas Jesus era Deus, Jesus era tão 100% homem e 100% Deus. E Jesus Cristo também era feito de carne, Jesus Cristo também sentia dor, Jesus Cristo também passava fome, e ele também lia a palavra de Deus. Mas Deus é onisciente. Mas quando Jesus veio à terra, segundo a epístola de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: e tendo ele esvaziado de si mesmo, deixando a sua glória, tomando a forma de homem. Quando a Bíblia Sagrada nos diz que ele deixou a sua glória, ou que ele se esvaziou de si mesmo, diz assim que ele esqueceu tudo a qual havia no céu, ele esqueceu toda aquela sabedoria que ele tinha e se fez homem. E ele quis aprender com os homens, ele quis aprender o que era ser homem, ele quis aprender a sabedoria do homem, o que o homem achava da Bíblia. Mas como que ele sabia das coisas que havia no céu? Mas o céu vai ser bom. Como que ele sabia que o céu era bom? Deus revelava para ele, Deus mostrava para ele, porque um dia ele esteve lá, ele não se esqueceu do céu, ele somente deixou essas coisas a qual havia no céu para se tornar um homem e morrer na cruz do Calvário por nós. Podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. O segundo clamor de Ezequiel foi acerca, Deus abençoe, irmão, foi acerca de Deus restaurar a carne sobre o povo de Israel. A carne é a palavra de Deus. Nós temos que ser revestidos ou ter a palavra de Deus em nossos corações, para não sermos enganados pelas falsas doutrinas, pelos vãos costumes, pelas coisas que o inimigo tem posto nas igrejas de Jesus Cristo nesses últimos tempos. O terceiro clamor do profeta Ezequiel foi para Deus restaurar a pele sobre o povo de Israel. A pele, ela protege a carne, a pele, ela protege, ela não protege o osso, mas ela protege sim a carne. O interessante é que pela Bíblia Sagrada, e analisando todo o contexto da humanidade, às vezes nós nos machucamos e vamos direto a um ponto, mas naquela época não, Deus restaurou tudo que havia naquele exército. Ou seja, Deus restaurou os nervos, pôs nervo em cada nervo, Deus restaurou a carne, pôs tudo em seu lugar, e Deus restaurou por último a pele. Ou seja, Deus fez tudo completo, Deus fez tudo certo. Sabe por quê? Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: porque fiel é aquele a quem fez uma boa obra em vós, Cristo. Está escrito na Bíblia Sagrada: o que o Deus começa, ele termina. Deus não faz obra pela metade. Imagina, pois bem, se aquele exército tivesse somente os ossos, eles cairiam logo então. Se aquele exército tivesse somente os nervos, eles cairiam também. Se aquele exército tivesse a carne, eles sentiriam dor, porque estaria tocando na carne. Então logo pois, a pele, ela faz a pessoa não sentir dor. A pele protege as pessoas de bactérias e de vírus, ou seja, protege as pessoas de doenças, protege a pessoa de enfermidades, ou protege as pessoas de alguma coisa, de alguma gripe, de algum resfriado, protege disso. A pele representa a presença de Deus na nossa vida, que nos protege dessas coisas a qual nos acomete, doenças espirituais. Sabe por que existem muitas pessoas em psicólogos hoje? Porque estão depressivas. Depressão não é doença na carne, depressão é problema no espírito. Eu vivi 4 anos da minha vida com minha mãe que tem depressão. Eu vivi com isso, eu orava toda madrugada para Deus tirar isso da minha família. Eu sei que é um problema no espírito. Sabe a pior coisa que existe? É um crente desviado, porque ele é depressivo, ele só sabe reclamar de Jesus Cristo e dos crentes que vão para a igreja. Sabe por que o Espírito Santo dele foi tirado? Lá no livro de Salmo, número 51, no versículo 11, fala assim: meu Deus, não me tires fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, mas torne a dar-me a alegria da tua salvação. Sustente-me com o Espírito voluntário. Davi, ele sabia que ele ia perder o Espírito Santo, e que ele via, fica angustiado no palácio dele. Mas ele começou a clamar: meu Deus, me dá o teu Espírito Santo, me dá o teu Espírito Santo. O que nos protege dessas doenças espirituais, dessas amarguras espirituais, é a presença de Deus, é a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Como eu consigo ela? É fácil. No livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, fala assim: que nós devemos buscar a Deus, buscar enquanto há tempo, invocar enquanto eu saída estou perto. É somente assim que se consegue a presença de Deus. Eu não entendo ainda, irmão. Aquele que me busca de madrugada, esse sim me achará. Eu amo os que buscam de madrugada. Só existe um jeito de se buscar a presença de Deus, que através dos dois joelhos no chão. Só existe um jeito de vencer as tribulações do mundo lá fora, que é só
Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo. Irmãos, eu acredito que todos já foram no velório. O que é um corpo sem o espírito? É, pai. Não é nada. Irmão, Jesus falava ali para mim Aleluia. que há um bando de endemoniado aí que fica falando que a igreja não vai conseguir porque não tem aparência, não tem uma estrutura física boa, não tem isso, não tem aquilo. O exército não vai para frente se não tiver o espírito dentro. Uma pessoa não sobrevive se tiver o espírito dentro. Os irmãos estão entendendo a mensagem de Deus até aqui? Se preparem que vai vir mais então. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Deus É é muita tremendo. glória. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tu do és céu. fiel, Jeová. Meu Deus do céu, eu tenho 20 minutos só. Jesus amado, o exército não fica de pé se não tiver um espírito, se não tiver vida dentro dele. Deus, pois bem, formou todas as coisas que havia. Deus deu um novo coração, Deus deu uma nova carne, Deus deu olhos para aquelas pessoas. O cabelo limpa, como muitas pessoas ficam o dia inteiro no cabeleireiro para ficar falando do cabelo depois da noite no culto. O meu cabelo nasceu assim, problema é de Deus, porque foi Ele que fez assim. A pregadora se não gosta de pregar porque tem o cabelo pichaí, foi Deus que te deu. Dê glória a Deus por isso, porque foi Ele que Deus. Há pessoas que não gostam de adorar o nome do Senhor Jesus. Ah, mas minha voz foi feia. Olha, quem fez a tua voz foi aquele lá em cima. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Foi Ele que nos fez desse jeito. Não podemos reclamar do que Ele tem feito. Mas o que acontece muito no meio hoje evangélico, eu não vou para aquela igreja, porque aquela igreja não tem uma estrutura física boa. Eu não vou para aquela igreja, porque aquela igreja não é cimentada. Eu não vou naquela igreja, que eu não me convido para pregar, porque aquela igreja não tem nem um teto para nós falarmos. Eu não vou falar hoje naquela igreja, porque naquela igreja não tem microfone e vai gastar minha voz. Para de ser mulherzinha, irmão. A voz foi Deus quem deu. É Ele que restaura nossas vozes. É Ele que nos dá fôlego de vida. No Salmo 150, no versículo 6 fala assim: todo ser que tem fôlego de vida, louve, Senhor. Nós temos o ar que nós respiramos, nós temos nossas vozes lindas que Deus nos deu. Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que se levantam contra a obra de Deus hoje porque fala, mas só tem 3 irmãos que vão naquela igreja, só existem poucos membros daquela igreja. Não tem como adorar ao nome do Senhor Deus naquela igreja. Eu digo, pois bem para você, irmão, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eles estarem com eles. Onde estiverem 2 adoradores, 2 pessoas que glorificam o nome do Senhor Jesus, onde estiver 2 pessoas que quiserem se encher com o meu Espírito Santo, ali eu vou estar com eles, os ajudando, os consolando, nos levantando, nos renovando para fazer a minha obra nesta terra. Irmãos, prestamos, pois bem atenção, não é a aparência que nos leva a Deus, não é nossas vestes que nos leva a Deus. Não olhamos, pois, para a estrutura qual está ao nosso redor, para as pessoas que estão ao nosso redor, para o que acontece ao nosso redor. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, nós temos que olhar para Ele, nós temos que olhar para Ele. É Ele o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus. Jesus. Parece que é difícil adorar a Deus quando está tempo de chuva. Aquele que olha para o tempo não cegará, está escrito lá em Eclesiastes. Meu Deus do céu, aquele que olha para o tempo não secará. Sabe o que acontece hoje, irmãos? É crente passando da vontade de Deus. Não tem como Deus restaurar um exército se estiver passando fora da vontade de Deus. Primeiro Deus tem que colocar os nervos, depois Deus tem que colocar a carne, depois Deus tem que colocar a pele, e por último Deus colocaria o Espírito. Aquele exército, ele estava caído no chão, todo quebrado. Deus restaurou a estrutura física daquele exército, Deus restaurou toda a parte física do exército, mas eles ainda estavam mortos, eles ainda estavam caídos, ou seja, eles ainda estavam derrotados. Não adianta nós termos uma boa aparência se não estivermos o Espírito de Deus. Prestem atenção, não adianta nós termos uma boa voz se não estivermos o Espírito de Deus. Prestem atenção, irmãos, não adianta nós termos uma igreja, agora se diz linda, com vários microfones, com os músicos, com bateria, guitarra, pandeiro, seja o que for, se não estivermos o Espírito Santo. Uma igreja que tem toda a estrutura física, mas não tem o Espírito Santo de Deus, é uma igreja morta, é uma igreja sem presença, é uma igreja sem a glória de Deus. Não sabe o que é adorar o nome do Senhor Jesus. Não adianta ter todo aquele grupo de jovens, aquele coral na igreja lindo, maravilhoso, se não tiver o Espírito Santo de Deus.
um milagre em nossas vidas. Irmãos, aquele povo estava caído no chão, eles estavam restaurados, não estavam de pé porque não tinham vida. E Deus logo diz assim: olha, eu vou pôr meu espírito dentro deles. Profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, que meu espírito vai entrar neles. Profetiza nos 4 cantos da terra, que o vento vai soprar dos 4 cantos da terra e o espírito vai ser derramado na vida deles. Profetiza que o vento vai vir dos 4 cantos da terra e meu espírito vai ser derramado sobre a vida deles e eles vão reviver. Ezequiel, preste pois bem atenção, você não está entendendo o que eu estou falando, Ezequiel. Ezequiel, abre os teus ouvidos, pois você não está entendendo o que eu estou falando. Uma igreja não vive somente de aparência. Ezequiel, um exército não vive somente de aparência. Ezequiel, um exército não vive somente dos músculos a qual eu tenho. Ezequiel, um exército não vive somente da altura, do tamanho desses guerreiros. Não, Ezequiel, você não está entendendo o que eu vou fazer no meio do povo de Israel. Eu não tão somente vou restaurar toda uma estrutura vista, eu não tão somente vou restaurar toda a igreja qual eles tinham, como também eu vou restaurar a alma e o espírito deles sobre cada um deles. Olha, Ezequiel, você não está entendendo. Eu faço coisas visíveis e eu também faço coisas invisíveis. Ezequiel, não adianta esse exército estar de pé se não estiver com o meu espírito dentro dele. Não adianta esse exército estiver com a espada na mão se não tiver com o meu espírito dentro dele. Olha, Ezequiel, profetiza, 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 Ezequiel, porque vai vir vento dos 4 cantos da terra para reviver estas pessoas. Mas Deus, por que vai vir vento dos 4 cantos da terra? Porque vai vir vida dos 4 cantos da terra. Vento no hebraico significa pneuma. Pneuma no hebraico significa Espírito de Deus. Olha, Ezequiel, você não está entendendo. O Espírito Santo meu vai vir dos 4 cantos da terra e vai se juntar em um só lugar. Sabe aonde? Onde há pessoas mortas que não adoram mais o meu nome. Ezequiel, você ainda não entendeu a mensagem que eu quero pregar nesta noite. O Espírito Santo vai vir de tudo quanto é tipo de lugar e vai ser derramado aqui no nosso meio. Glória a Deus, eu creio. Aleluia. Ezequiel não sabe o que era a mensagem de Deus. Ezequiel achava que era somente por aparência que o exército sobrevivia, mas estava faltando algo ainda dentro deles, estava faltando o Espírito de Deus. Aleluia. Não podemos olhar para a aparência, irmão. Deus quer derramar algo em nossas vidas nessa noite. Nos coloqueis de pé em nome do Senhor Jesus. Eu ainda quero continuar essa mensagem. Jesus é tremendo. Algum irmão ou irmã prepara o louvor em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel, ele não estava entendendo que nós não conseguimos ficar de pé sem a presença de Deus. E Deus me diz que Ele vai derramar o Espírito Santo dele. Há pessoas que ainda estão mortas em nosso meio que não tem a presença de Deus em nossas vidas. Mas Deus, Ele ainda restaura nossas vidas. Não podemos estar olhando para a aparência, para as nossas vestes. Mas eu tenho um terno bonito, eu já posso pegar. Não pode, não, ainda tem que passar pelo deserto, receber a presença de Deus, para depois pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que ter o Espírito Santo, mas só existem 4 maneiras de se ter o Espírito Santo de Deus sobre os nossos exércitos. A primeira maneira é clamar para Deus restaurar o nosso amor. A segunda maneira é para nós clamarmos para Deus restaurar a palavra dele em nossas vidas. A terceira maneira é para nós clamarmos para Deus restaurar a presença dele em nossas vidas. A quarta maneira é para Deus restaurar o Espírito Santo dele em nossas vidas. Nós temos que clamar por um avivamento em nosso meio. Não podemos ficar caídos no chão, pegados no chão. Irmãos, como que se achega um avivamento no meu meio? No livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, diz a palavra de Deus. Vamos ler, irmãos, livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A Bíblia fala que nós temos que ouvir a palavra de Deus para o avivamento acontecer. Mas no versículo 1 fala assim: oração do profeta Abacuque em forma de canto. Primeiro passo para o avivamento, nós temos que ter uma vida de oração na presença de Deus. Segundo passo para o avivamento, nós temos que adorar ao nome de Deus. Terceiro passo para o avivamento, nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que adorar ao nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Deus não vai levar para o céu quem não adora Ele. Vai ficar aqui na terra. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. Deus somente quer ver onde está escrito.
no Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para esses habitarem e me servirem. Esse me servirá, servir e adorar o Rei, servir e adorar o Rei, servir e adorar o Rei. Só vai adorar no céu quem quer, só vai ser restaurado quem quiser, só vai ser restaurado quem adora o nome do Senhor. Seja restaurado pelo poder de Deus. Adore o nome dele nesta noite. Adore o nome dele nesta noite. Não fique calado, não fique calado, não fique calado nesta noite. Adore ele. Irmão, eu não estou sentindo nada. Não tem como sentir se o coração ainda estiver duro. Quebrando teu coração na presença dele. Mas você tem que ser restaurado nesta noite pela presença dele. Aleluia. Não pare de adorar a Deus nesta noite. Nós estamos vivendo em um vale de ossos secos e nós temos que ser restaurados por Deus. Nós temos que ser renovados por Deus. Vamos adorar o nome dele. Deus somente quer adoradores em espírito e verdade. Ezequiel não estava entendendo como o Espírito de Deus vai ser derramado se este povo adorar o meu nome. Isso está escrito lá em Atos 2. Estavam 120 pessoas reunidas, orando e adorando ao nome de Deus, e de repente sobreveio a eles o Espírito Santo de Deus. Só existe um segredo que depende de nós: adorar a Deus. Aleluia, Deus, aleluia. Deus tremendo e poderoso, aleluia. Não deixe de adorar a Deus nesta noite. Deus fiel, Deus tremendo e poderoso, aleluia. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto olhando meu rosto e eu revendo os meus pecados e vindo beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo a justiça, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia, ele era sem maldade. Eu era a mentira, ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Aleluia. E era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira.
mãos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Os irmãos ficam só um minutinho. Na hora que o irmão falava, Deus me fez lembrar de algo aqui dentro da casa do Senhor. O irmão estava falando a respeito de às vezes a pessoa olhar para a aparência, né? De olhar para isso e olhar para aquilo. Irmãos, ultimamente eu ando meio despreocupado com essa situação. Eu me preocupo em ver o bem-estar dos irmãos. Amém? Mas o restante, porque lá em Guarulhos a gente adorava a Deus numa vigília, numa tenda, a madrugada inteira batendo pernilongo. Ei, mas era poder, na hora do poder você até esquecia que tinha aquele monte de pernilongo no meio do mato, só tinha um banquinho de madeira rodeando aquele lugar, né? E eu amo o Senhor por isso, mas Deus me fazia lembrar de algo que é o seguinte: um dia Deus deu um pastor de Guarulhos, ele tem um esôfago de cabra, o restante todo de robô. E Deus levou esse homem lá no estado de Belém do Pará. E ele ia ministrar a palavra dentro da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nós falamos para ele: antes de tu chegar aí, tu vai num lugar que faz 6 meses que eu não estou lá. Ele falou: o que, Jesus? 6 meses. O irmão pregava, o Senhor me fez voltar nisso hoje. E ele falou: então vamos lá, Senhor. E ele chegou no púlpito, sentou, foi convidado para sentar lá no púlpito, para ele ministrar uma palavra. E o Senhor falou para ele assim: olha lá para a porta, o que está entrando. Ele falou: Jesus, eu estou sem a minha esposa. E se eu começar a encarar o povo aqui, vai falar o que, Jesus? O Senhor tornou a falar para ele: olha para a porta. Olha o que está entrando. E nisso vinha entrando uma moça muito bonita. E diz que conforme ela foi entrando na igreja, o povo parou de adorar a Deus só olhando a moça entrando. Todo o tempo. E ela foi e sentou. O Senhor falou para ele: continua olhando para a porta, que tu vai ver o que vai entrar agora. E entrou o moço mais bonito da igreja. Diz que as moças até levantavam para ver o rapaz chegando. E ele foi entrando. Chegou bem próximo daquela moça. Dá licença, moça. E botou o braço por ela, por trás dela, aqui no pescoço. E a mão dele ficou assim. Sabe quando você abraça uma pessoa aqui, encaixa a mão aqui? O Senhor falou para ele: olha agora, que tu vai ver o que está acontecendo ali. E quando o irmão olhou, ele viu um gato. E o braço do rapaz era o rabo, apoiado no braço daquela moça. Quando ele viu aquela visão, Deus tomou ele em mistério e ele desceu. Desceu e já desceu repreendendo o diabo. Sai dela no nome de Jesus. E ele falando em língua estranha e o povo tudo. E os dois caíram endemoniados. Aquele casal de namorados. E ele voltou para o púlpito e tinha um irmão. E esse irmão chorando desesperado. E ele falou: irmão, o que está acontecendo? O irmão chorando, acabei de repreender um demônio lá embaixo, o irmão chorando. Ele falou: irmão não sabe quem que é aquela moça. Ele falou: por que, irmão? Aquela moça é a minha filha. O Senhor falou para ele: agora tu entendeste porque faz 6 meses que eu não entro dentro desse lugar? Porque faz 6 meses que não é colocado na igreja em disciplina. Então, irmão, toma cuidado com esse negócio, viu? Nem todo lugar que se diz Senhor, Senhor, o Senhor está lá, não. Muitos hoje em dia estão querendo enganar Deus. Estão querendo enganar idiota. Está lá, pula dentro da igreja. Mas o diabo também fala em língua estranha. Ele também fala e profetiza. Irmãos, tu como terra vagância. Mas se você parar, você vai ver que é o diabo que você está fazendo. É, Jesus. O Senhor falou para ele faz 6 meses, porque era filha do pastor, não tinha obediência. Quantos filhos de pastores hoje não têm obediência dentro da casa do Senhor? E o pastor andando, só passando a mão. Gasto como derramácia. E quando o irmão estava falando, o Senhor falou para mim: igreja, nem todo lugar eu estou mais. Não se engane. Não se engane. Não fique preocupado com o movimento, que o diabo sabe fazer movimento. Vigia. Peça discernimento a Deus. Você está comendo o quê? Um dia Deus disse para Napoleão Falcão:
E quando o irmão ministrar sobre para mim, diga para a minha igreja acordar. Eu estou cansado de palhaçada. E chegou o tempo de eu passar a peneira. É, Deus. Viu? Está chegando o tempo, irmãos. Eu já contei isso aqui. Que Deus me deu uma visão que explodiu um vulcão. Lá onde é a igreja de Rubião. E eu já via mortos aqui em Botucatu. Está chegando o tempo de Jeová começar a torcer a porta aqui dentro. Deus vai torcer a porta nessa cidade. Viu? Porque é muitos brincando com a coisa do Senhor. Uma vez eu vi um pastor falar: ai, aqui tem poder de Deus. Eu jejuo de noite, batia na barriga. Aqui tem poder de Deus. E o homem dançou, desceu dançando no púlpito. Quando ele desceu dançando, eu vi uma irmãzinha dançando junto com ele. Chegou para mim: cara, eu vou te mostrar quem é e quem não é. Eu falei: que negócio é esse, Senhor? E a igreja: glória a Deus, glória a Deus. E aquela mulher dançando junto com o pastor. Ela deu a volta, voltou com o pastor dançando. Eu falei: Jesus, eu quero uma prova tua. Muitas vezes o povo acha que isso aqui, ó, é só um púlpito. Enganou-se você. O diabo, ele para aqui, ele não atravessa o púlpito. Porque ele sabe da autoridade de Deus. Viu? E aí eu falei: Jesus, eu quero uma prova tua. Se é demônio, só vai chegar até na frente, Jesus. Lá veio ela dançando, irmão, mas não deu nem meio púlpito. Pá, ela caiu no chão. Caiu e já deu uma gargalhada. Olha, você viu como eu sei te imitar? Eu sou um tranca-rua.